Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão 2491. Dividir jogadores em times de habilidades iguais. Nessa questão, a gente vai receber um inteiro, ou um vetor de inteiros, onde cada elemento desse vetor representa a habilidade de um jogador, como se fosse o nível de habilidade dele. E aí a gente precisa dividir esse vetor em n sobre 2 times, n sobre 2 times de tamanho 2. Ou seja, a gente tem que dividir ele em duplas, de modo que a habilidade total dos times fique igual. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem essas habilidades e a gente precisa dividir essas pessoas em duplas para que as habilidades somadas fiquem iguais. Ao final, a gente precisa retornar uma tal de química aqui, que ele chama. A química de um time é igual ao produto das habilidades dos jogadores naquele time. Então, para esse primeiro exemplo aqui, ó, o que vai acontecer? Os times formados vão ser o time 1 e 5, né, que é o jogador ou jogadora de habilidade 1 e o jogador e jogadora de habilidade 5. Total de habilidade desse time é 6. O outro time formado vai ser o 2 e o 4. Total de habilidade 6 também. E o outro time vai ser o 3 e o 3. Total de habilidade 6. Então, beleza, deu para dividir esses jogadores em duplas de modo que todos os times têm o mesmo nível de habilidade, como se a gente estivesse botando ali um jogador melhor com o pior para poder equilibrar as partidas. E aí, ao final, a gente precisa retornar essa tal de química, que é a soma das multiplicações das habilidades de cada um dos times. Por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 5, né, que é do primeiro time, 1 e 5. 2 vezes 4, que é do segundo time, ó, 2 e 4. E 3 vezes 3, que é do terceiro time, 3 e 3. Ao total, isso tudo, né, vai dar 5 mais 8 mais 9, vai dar 22. E essa é a saída esperada. Quando a gente não consegue fazer esse balanceio, né, entre as habilidades dos jogadores, a gente imprime menos um. Ó. Não existe uma maneira de dividir os jogadores em times de modo que a habilidade total de cada time seja igual. Beleza? Então vamos transpor esse caso de teste para cá para a gente analisar ele melhor. Né? A gente precisa exibir 22. A primeira coisa que eu penso quando eu vejo esse tipo de questão é numa ordenação, né? E pegando, tipo, como eu estou querendo compensar, né, as habilidades, eu ordenaria o vetor e pegaria um de cada ponta. O mais fraco com o mais forte. Aí depois eu diminuo, se eu usar, por exemplo, two pointers. Diminuo a janela. Eu pego o segundo mais fraco com o segundo mais forte. Terceiro mais fraco com o terceiro mais forte. E assim sucessivamente. E eu só precisaria checar se eles estão mantendo, né, esse mesmo nível de habilidade total. Vamos extrapolar um pouquinho esse primeiro exemplo aqui que vai ficar mais claro. Se a gente ordenar esse vetor, quais são os elementos que a gente vai ter? A gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a minha ideia? Vou apagar aqui, tá? A minha ideia é o seguinte, eu vou pegar um do começo, um fraco com um forte. A gente não está querendo equilibrar em duplas, então eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar um do começo, que é o mais fraco que eu tenho, e juntar ele com o mais forte que eu tenho. Então eu juntaria aqui o 1 e o 5. Aí, ó, a gente poderia ter aqui, ó, uma técnica de two pointers, né? Avanço o 1 e decremento o J. Avanço o I e decremento o J. Aí depois eu vou juntar esses dois aqui, ó, 2 com 4. Então, minha segunda dupla é o 2 e o 4. Percebam que está casando aqui, ó. 2, 1 e 5, 2 e 4.
Depois, ó, avanço o I e o J, e aí eu junto minha terceira dupla, que é o 3 e o 3. Beleza? Então, acho que essa ordenação ela pode ser útil para a gente. Será se, é, será se existe um caso em que eu não consiga, em que essa ordenação e essa técnica de pegar o mais forte e o mais fraco não vão funcionar? Eu acho que não. Eu acho que isso cobre para todos os casos. Eu não consigo pensar nenhum caso em que essa técnica não funcione. Se eu tiver, por exemplo, 2 e 3, que é o terceiro caso aqui, o terceiro exemplo. Esse exemplo ele já está ordenado. Então eu formaria o 1 com 3 e o 1 com o 2, né? Que é o mais fraco com o mais forte, o segundo com o segundo mais forte. E aí, nesse caso aqui, ó, a gente tem um desequilíbrio de energia, porque o 1 com 3 vai ter 4 de habilidade e o 1 com 2 vai ter 3 de habilidade. Então, a gente tem um desequilíbrio entre o nível dos times. Então, quando a gente encontrar um caso em que a dupla formada já der um valor menor do que eu encontrei nas extremidades, a gente pode exibir já o -1, significa que a gente não conseguiu equilibrar esses conjuntos, essas duplas, certo? Beleza, então para esse caso aqui a gente exibiria -1, e para esse caso aqui, ó, a gente foi avançando, foi formando as duplas, a gente só precisaria retornar o output aqui, né, que é a química esperada, e a multiplicação de cada um desses, né? Então, eu poderia ter aqui 5, né? Que é a multiplicação de 5 vezes 1. Aqui eu teria 8. Aqui eu teria 9. E o total seria 5 com 8 com 9, que vai dar 22. Beleza? Eu acho que isso resolve a questão. Deixa eu pensar só um pouquinho. Se eu tenho o menor e o maior, e eu estou juntando eles dois, eles vão ter sempre a energia média desse conjunto de elementos, né? Ou próximo da média. Não existe um cenário em que eu pegue o mais forte e o segundo mais forte e eu tenho uma média ali de habilidade diferente. Estou falando energia e habilidade porque aqui na minha cabeça está sendo a mesma coisa, tá? Mas então eu acho que isso não aconteceria, porque eu tô sempre pegando os extremos, né? Então nesse extremo eu vou ter ali o meu valor médio. Então eu posso seguir com ele para as demais para as demais duplas, para a formação das demais duplas. Então é isso. Agora, bora implementar. Implementação aqui eu acho que vai ser bem rápida. Primeira coisa vai ser ordenar esse vetor de habilidades. Então, a gente ordena aqui o skill sort. Aí a gente vai ter aqui, eu falei IJ, né? Mas a gente pode usar left e right. Left 0, right igual a length of skill -1. Certo? O que a gente faz? Eu vou ter sempre dois elementos, né? Então não preciso me preocupar com isso. Ó. O skill length vai ter sempre pelo menos uma dupla. Então, eu posso já começar checagens aqui a partir do 0 e do length -1. Não preciso me preocupar com, com um array vazio ou com um edge case aí de ter só um elemento, por exemplo. E aí eu já vou poder dizer o seguinte, que a minha average skill vai ser a soma, né, do skill na esquerda mais o skill à direita.
Eu vou botar left e right aqui para ficar mais bonito para vocês, tá? Left, right. E aqui eu tenho o meu average skill. Eu vou usar camel case aqui também para manter o padrão aqui, a padronização do próprio LeetCode. Então eu tenho aqui minha habilidade média. O que eu faço? Posso fazer o seguinte: enquanto o left for menor do que o right, o meu left vai andar para frente e o meu right vai andar para trás, certo? E o que eu preciso fazer enquanto isso? Eu já poderia ir calculando esses produtos, já poderia, mas vamos pegar logo esse caso de saída aqui, que é o seguinte: se eu encontrar uma dupla, ó, 1 e 3 deu 4, se eu encontrar uma dupla cuja energia, né, o nível de habilidade somado, na verdade, seja menor do que o que eu já encontrei aqui na extremidade, eu já saio e retorno -1. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o skill na esquerda mais o skill na direita, somados, né? Se eles forem diferentes do meu average skill, eu já retorno -1. Tô doidão. Significa que eu achei uma dupla e não tem a nossa habilidade média que a gente quer. Com isso, eu cubro esse caso bem aqui. Aqui que a gente precisa fazer quando não? A gente precisa multiplicar um pelo outro e ir salvando isso numa variável de produto, né? Então, eu vou chamar aqui vou usar o mesmo nome da questão. Chemistry, química. Vou começar com 1, né? Porque a gente está falando de produto. Na verdade, não, é 0. Vou começar com 0. Não vou multiplicar o chemistry, eu vou somar no chemistry. Então, chemistry, eu já vou somar o meu skill left vezes o skill right. E aí eu faço minha movimentação de janela. Na próxima eu checo se ele está dentro da média de habilidade. Adiciono o produto em chemistry e faço minha movimentação de janela. Eu vou fazer isso até que left e right se cruzem. Ao final desse laço, eu retorno o chemistry. E é isto. Vamos debugar. Ó, vai receber esse vetor aqui. O skill.sort vai ordenar esse vetor. Então a gente vai ter 1, 2, droga. Vou fazer aqui antes para não confundir. Vai ter 1, 2, 3, 4. Tem 2, 3, né? 3, 3, 4, 5. Então tá aqui nosso vetor ordenado. Joguei ele para cá para baixo também, ó. O left está aqui e o right está aqui. O average skill vai ser 1 mais 5, vai ser 6, né? 1 mais 5, dá 6. E o chemistry vai ser 0. Tá lá para a ponta. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Left é menor do que right? Então continuo. Beleza, true. A habilidade do elemento da minha esquerda mais o elemento da direita é diferente do average skill, vai dar false, né? Porque o meu average skill aqui já foi o 6. Então eu não saio e incremento a minha química com o produto dos dois. Então vai ser 1 vezes 5, vai dar 6. Então nossa química agora aqui, ó,
ser 6. Incremento left, decremento right. Então, ando left uma casa, decremento right. Agora vai ser meu left e o meu right estão aqui no 2 e no 4. Aqui continua true. 2 mais 4 dá 6. 6 é diferente de 6? Não. Então não entro nesse aqui. E aí eu vou adicionar na minha química a multiplicação de 2 vezes 4, que é 8. Então minha química que estava com 6, com 8 vai para 14. Aí ando à esquerda e ando à direita. Agora eu tenho 3 e 3. 3 mais 3 vai dar 6. 6 é diferente de 6? Não, então não entro aqui. E aí eu vou adicionar a multiplicação de 3 vezes 3 na minha química. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 com 14 vai dar 23. O resultado que a gente tem que exibir é 22. Eu acho que eu fiz alguma conta errada aqui. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 5. Ah, tá. Eu comecei a minha química com 6. Na verdade, 1 vezes 5 não dá 6, né? Pô, 1 vezes 5 dá 5. Vou voltar aqui, ó. Ó, tá vendo? O que tá o erro? 1 vezes 5 não dá 6. 1 vezes 5 dá 5. Então, a química começaria com 5. No segundo caso, seria 2 vezes 4. Vai dar 8. 8 com 5 dá 13. E no terceiro caso, né, a gente teria 3 e 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 com 13 vai dar 22. Agora sim, importante aí, teste de mesa. Às vezes no teste de mesa a gente vacila. O que acontece? Esquerda anda para a direita e direita anda para a esquerda. Eles vão se cruzar aqui, eu vou sair desse laço, certo? Então, a esquerda não vai ser mais menor do que a direita. Vou sair do laço, ao final retorno chemistry, que é 22. Se eu tivesse o caso aqui, ó, 1, 2 e 3, o que ia acontecer? De início, a gente ia ter uma energia não, uma habilidade média, né, de 4. Seria a soma do 1 com 3. Chemistry começaria com 0. Ele entraria no laço, né? E aí ele verificaria. 1 mais 3, né? É diferente da minha average skill? É diferente de 4? Não, né? Porque é o próprio left e right, ainda não mexi nesses valores. Então ele não entraria aqui e adicionaria ao chemistry o 1 vezes o 3, que vai dar 3. Então o nosso chemistry iria para 3. Então o que aconteceria? Ó? Agora que o left vai andar uma casa e o right vai descer uma casa, a gente vai ter o 1 e o 2. Quando a gente tiver o 1 e o 2, ó, a habilidade total do time vai ser 1 mais 2, que vai dar 3. 3 vai ser diferente de 4, que é a habilidade média que a gente encontrou inicialmente. Então, se 3 é diferente de 4, aqui vai dar true e a gente retorna menos 1. Então, para esse segundo caso, a gente retornaria menos 1, que é a resposta esperada também. Certo? Vamos debugar aqui para o caso que a gente tem só um elemento, né, só uma dupla, 3 e 4. O left e right começariam aqui. O average skill seria 7. O chemistry começa com 0. Left é menor do que right? Então a gente entra no laço. Isso daqui vai dar false, porque a gente está comparando com o próprio elemento que a gente usou para calcular o average skill. E a química vai dar 3 vezes 4, que é 12. A gente vai adicionar 12 aqui na nossa química. Incrementa o left e decrementa o right. Eles se cruzam, sai desse laço e retorna o chemistry, que é 12. Então,
Certinho. Beleza? Vamos rodar. Passou. Vamos só analisar aqui a complexidade dessa questão, né? Esse sorte aqui é n log de n. E depois a gente percorre n elementos. Então, a complexidade de tempo é O de n log n. E a complexidade de espaço é O de 1, né? A gente está usando a própria estrutura aqui para resolver a questão. Beleza? Submeter. E questão aceita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.